We believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. Bom dia para você que acompanha o nosso canal. Eu sou o Lécio Luiz com mais um comentário da Bíblia. Seja bem-vindo você que ainda não conhece o nosso trabalho. Nós vamos falar dessa vez sobre o livro de Oséias. Já se inscreva, já deixa aí o teu joinha. Oséias profetizou no ano 700 aproximadamente antes de Cristo. Nessa época os reinos estavam divididos entre reino do norte e reino do sul. Você que não sabe que Israel se dividiu em duas tribos ou em dois reinos, né? Fique sabendo, Israel se dividiu. Por isso há os chamados israelitas e os chamados judeus, né? Que muita gente não entende. O reino do norte, ele foi um reino que protestou contra Roboão, filho de Salomão, porque após a morte de Salomão, os impostos aumentaram. Jeroboão, insatisfeito, lidera 10 tribos de Israel e causa então esse racha no povo de Deus, e chamando então o povo do norte de tribo de Efraim, porque o povo do norte, a maior tribo era de Efraim, filho de José do Egito, né? E do outro lado a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que chamavam-se tribo do sul. Essa tribo do sul era de origem davídica, e a de Jeroboão, o povo de Israel, não tinha origem ou descendência de Davi. Jeroboão passa a liderar essa nação e começa a tentar afastar o povo de Deus, o povo de Israel, da adoração ao templo em Jerusalém. Então ele vai e começa a fazer associações com outros povos. Nessa época aqui era a época de Jeroboão II, e ele tinha institucionalizado a adoração a Baal. E o que acontecia nessas adorações ou nesses cultos a Baal? Eram orgias, sacrifícios humanos, idolatria, e o casamento que havia com Deus foi desfeito. Se você olhar no livro de Êxodo 19, havia uma aliança, havia um casamento. O povo de Israel havia feito esse acordo com Deus, de ser fiéis a Deus. Mas ali, depois dessa divisão, a situação piora, porque agora haviam dois povos. Do povo do sul, havia nessa época Isaías. Isaías pregava, e se passaram períodos de 4 reis no reino do sul. E Deus levanta Oséias, um período de grande aflição do povo. O povo acreditava que Baal, Peor, era o Deus que dava as coisas a eles, quando na verdade quem cuidava deles era o próprio Deus. E Deus levanta Oséias e fala: Oséias, vai lá e casa-se com uma mulher de prostituição. Logo no capítulo 1 já fala sobre isso. Vamos ler um pouquinho do capítulo 1. O casamento de Oséias, o símbolo da infidelidade de Israel. Esse é o tema. A palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beri. Quem é Beri? Não tem a história desse homem, mas é só para relatar a origem de Oséias. Nos dias de Osias, Jotão, Acás e Ezequias, esses 4 reis reinavam no reino do sul. Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi-se, pois, e tomou Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor, e pôs-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Esses nomes dos filhos de Oséias, os filhos de Gomer,
era um nome simbólico. Agora Israel passava a ter um novo marido, um novo senhor. Baal Peor era o nome desse senhor. A Bíblia é bem clara quando fala que nós não podemos servir aos dois senhores, porque a gente vai agradar um e desagradar o outro. Tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha, e disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida. Ou seja, mais um filho nasce e mais uma mensagem ele passa para o povo de Israel. Os profetas, naquela época, a vida deles era a própria mensagem. Alguns poderiam estar assim, mas Oséias, o que você está fazendo com essa mulher que é do templo de Baal, que é uma prostituta? Por que você está fazendo isso? E Oséias, a gente deduz que ele tenha pregado a palavra de Deus para eles. Olha, isso é uma mensagem para mostrar ao povo o que vocês estão fazendo com Deus. Vocês são essa mulher, nós somos essa mulher, que por pouca coisa viramos as costas para Deus, nos prostituímos, voltamos para o Egito. Toda vez que você vê a palavra Egito na Bíblia, ou falando do Egito, ela pode te remeter ao quê? À escravidão, aqueles 430 anos que o povo foi escravizado, e Deus levantou Moisés e Arão para guiar o povo até a cidade que agora eles se encontravam, ou seja, as terras que eles se encontravam, E no meio do caminho eles fazem o casamento com Deus, a aliança, Êxodo 19, voltando lá, e agora tudo isso eles estavam jogando para trás, deixando para trás, porque encontraram um novo amor, digamos assim. Põe-lhe o nome de desfavorecida, ou seja, de não amada, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel, para lhe perdoar, porém, da casa de Judá me compadecerei e salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, a não amada, concebeu e deu à luz um filho, disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu sou seu rei. Ou seja, ele fala ali de povo que não era dele, ou seja, vocês não são meus filhos, e nem meu rei. A descendência de Jeroboão não era a descendência de Davi. Então, aquele rei ali eram colocados agora pelos próprios homens. Se a gente for se voltar à época lá do livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, a gente vê que o povo pediu um rei, eles queriam um rei humano. Deus queria ser o rei deles. Eles foram, levantaram a Saul, o primeiro rei de Israel, que deu aquele problema todo, e no final Deus rejeita Saul, e depois, através do profeta Samuel, ele vai ungir a Davi, e através de Davi, então, vem surgindo a nova geração de reis, que para Salomão, depois passa a ser Roboão, que deu origem às tribos do sul, E aí Deus fala: bota o nome de não é meu. Ou seja, Israel se casou com uma prostituta, se prostituiu, traíram a Deus, e Deus estava falando: esse filho aí não é meu. Oséias, coloca o nome do teu filho, não é meu. Por quê? Porque a Gomer, ela toma uma atitude, depois de estar casada com Oséias, de voltar aos seus antigos senhores, de voltar a ter as mesmas práticas, voltar ao Egito, voltar à escravidão, porque ela sentiu saudades. Se você olhar lá no deserto, no meio do caminho, o povo começa a murmurar, e eles começam a sentir falta de quê? Das comidas que tinham
no Egito. Eles esqueceram que no Egito eles apanhavam, trabalhavam dia e noite, né? Tem até um momento que esse trabalho foi aumentado. Assim que Moisés vai falar com o Faraó, para Faraó libertar o povo do Egito, Faraó toma a decisão de aumentar a carga de trabalho sobre o povo de Israel. Então, tudo isso eles já tinham esquecido. Eles só lembraram da parte que lhes agradava, né? Às vezes ela estava lembrando dos momentos que lhe proporcionava prazer. Que momentos eram esses? As joias, os perfumes, as roupas. E ela fala, olha, eu vou voltar para os meus senhores, para os meus amantes, eu vou voltar para o Egito. E o capítulo 3 ele traz uma mensagem interessante. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles para outros deuses e amem bolos de passas. Comprai-a, pois para mim por 15 peças de pratas e 1,5 homer de cevada. O escravo valia naquela época 30 moedas de pratas aproximadamente. Então, Gomer tinha voltado para os seus senhores, mas já tinha perdido seu valor, estava cansada, e os seus senhores então resolvem vendê-la. Colocam no mercado e Deus fala para Osés, olha, a mulher que te abandonou, vai lá e compra ela. Compra ela para mostrar ao povo que o meu amor é incondicional. Embora eles tenham se voltado para Baal Peor, que significa marido também, senhor também, embora eles tenham se voltado para Baal Peor, vai lá e traz ela de volta, assim como eu vou fazer com esse povo de Israel, eu vou aceitá-lo novamente. Então, Oséias vai no mercado e compra a mulher e diz a ela que ele seria fiel a ela, mesmo com tudo que aconteceu. No capítulo 4 já fala sobre a corrupção geral de Israel. Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, roubar, furtar, adulterar e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Capítulo 4, versículo 1 e 2. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Deus estava falando aqui, olha, o comportamento de vocês está horrível. Vocês só sabem fazer coisas ruins, matar, roubar, furtar e adulterar. Essa época aqui, os sacerdotes já também não eram mais os sacerdotes descendência de Levi, de Arão. Já eram outros sacerdotes instituídos pelo próprio povo de Israel, o Reino do Norte. Haviam muitos sacerdotes. Esses sacerdotes, eles cumpriam rituais parecidos com os rituais que eram feitos a Deus. Sacrificavam animais, mas esses sacerdotes, eles levavam o povo à falsa adoração. E Deus aqui estava reprovando todo esse comportamento. E ele fala, olha, o meu povo está sendo destruído por lhe faltar conhecimento. Quem eram os responsáveis a trazer conhecimento ao povo? Os sacerdotes. E quanto mais esses se multiplicam, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha, e alimentam-se de pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque o Senhor dei o mosto, tira o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta,
porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Mas vamos ficar por aqui e depois a gente vai dar continuidade. É um livro pequeno, mas tem bastante história. A gente está correndo um pouquinho, mas já deu para a gente tomar um gostinho dos ensinamentos que esse livro tem para nós. Então nós paramos no capítulo 4 e vamos gravar a segunda parte desse livro no próximo vídeo. Fica conosco, deixa o like, comenta o que você já entendeu sobre tudo que nós lemos agora. Como você tem agido, se é como a prostituta que volta para Egito toda vez que sente saudade de alguma coisa, ou tem se mantido fiel como Oséias, que tem um amor incondicional e vai buscar a sua esposa mediante todas as infidelidades cometidas por ela. Fica conosco e nos acompanhe no próximo vídeo. Um abraço, obrigado e até daqui a pouco. Tchau, tchau. Deus abençoe.